Gente boa, falamos aqui diretamente da AIUCA, Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Vamos mostrar a nona festa, a nona noite de autógrafos que acontece nessa noite de 15 de janeiro de 2020. Vamos em frente? Vem com a gente! É a nossa vice-prefeita, dona Antonieta Martins. Como é que a senhora se sente nesse momento participando desse evento? Dê o seu recado aí para os nossos escritores, para a nossa cultura. Eu fico muito orgulhosa, Júnior. Sempre estou aqui presente. Somos orgulhosos de participar desse evento. Aqui os nossos escritores, a sociedade, é tudo de bom que eu acho nesse dia. Eu valorizo muito e graças a Deus que aqui no Ipu nós temos o nosso gestor que dá grande valor, que existe parcerias aqui com a IUCA e tudo transcorre muito bem. Eu quero parabenizar aos nossos escritores ipuenses por mais esse feito. E nós aqui queremos agradecer e nos orgulhar por ser ipuense no dia de hoje. Tem gente presente nessa festa bacana e bonita, ela que faz parte da história do Ipu, de família tradicionalíssima, da família Aragão, que foi diretora do meu primeiro colégio e soube também participar da educação que eu tive como diretora, ela, Gonçalinha Aragão, lá da Escola Monsenhor Gonçalo Lima. Tenho o prazer de reencontrá-la aqui e dar uma volta no túnel do tempo para a gente falar sobre esse momento, dona Carmita, sobre esse momento da nossa querida Ipu, sobre esse momento da academia. É uma necessidade, uma academia, tem muitos cérebros ricos aqui no Ipu, necessitavam de uma academia. Esse trabalho de fato contribui para que a cultura não morra, para que a literatura permaneça viva contando a nossa história? Exatamente, é o que estava necessitando. Sua família sempre teve muito envolvimento, né? Desde o Boris, todos eles sempre tiveram muito engajamento e integração dentro dessa realidade. Desde os meus avós. Todos sempre gostaram da literatura. Da literatura. De tradição. Dona Carmita, eu quero lhe agradecer de público aqui pela educação que a senhora passou como diretora na Escola Monsenhor Gonçalo Lima, quando eu era criança ainda, porque naquele tempo eu era um dos meninos mais traquinos, como se fala, danados, mas quando eu via a diretora, eu murchava, tanto ela como a Gonçalinha Aragão. E eu gostaria que elas depois passassem aquela técnica, aquele jeito de fazer com que a escola tivesse nós tivéssemos aquele tipo de temor à diretora. Ó, a diretora tá vindo. E aí a gente ficava calminho. Tudo quietinho. Tudo quietinho. Era diferente, né, dona Carmita? Era. Eu era danado, né? Não, é porque respeitava muito, né? Aí quando falava, vem ali a diretora... Chegava o professor na sala de aula, todo mundo parava, era só para estudar mesmo. Verdade. Tá aí a dona Carmita, grande diretora. Isso aqui é uma riqueza cultural viva da nossa querida Ipu. Parabéns. Obrigada, viu? Nós estamos aqui com o professor que também tem feito muito pela literatura aqui de Ipu, o professor Raimundo Araújo. Está fazendo doutorado, enfim, está se especializando cada vez mais para levar o seu conhecimento. Fale sobre o lançamento desse seu livro, como é ele? Esse livro aqui chama-se Nas Trilhas do Sertão, aí volume 5, né? Ele já é o 5º livro que a gente lança e é um livro de história, ele é um livro coletivo, são 13 capítulos, não só sobre o Ipu, né? Sobre Sobral, tem de várias cidades do interior, né? Recortes históricos, né? Do início do século XX. Enfim, o meu artigo mesmo, a gente pode chamar de capítulos, né? Essa capa, ela é uma tela que foi premiada na cidade de Camusim, de um artista plástico, né? Da cidade de Camusim. Aí a gente... ele vendeu lá a tela, né? Mas ele tinha ainda as fotos, não só desta tela. É uma feira de uma cidadezinha, sabe? Como é um livro que é coletivo, aí tem sobre Sobral, tem sobre Crateús, tem várias cidades. Aí, assim, nós não quisemos identificar exatamente com o Ipu, mas sim de maneira geral. Abarca vários municípios. Quais são os autores e o que eles contam no livro? Cada um fala um pouco, né, de suas pesquisas. É um livro de história, então é um livro que está analisando, por exemplo, como é que foi a ditadura militar em Sobral, como é que foi a ditadura militar no Ipu,
Teve na época, quem era o prefeito? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Muito bem, tá histórias da família Aragão, da família do nosso inesquecível Boris, nosso querido Joel. Joel que também está lançando seu primeiro livro aqui. Eu fiquei muito feliz porque, na verdade, revi muitos amigos e estou aqui falando sobre esse momento. Joel, como é que você está se sentindo, nesse momento lançando seu primeiro livro, né? Amigo Júnior Chimendes, é meu primeiro livro, é o livro da minha história. Primeiro, eu estou muito honrado de estar aqui ao seu lado, de você estar presente aqui no nosso encontro, no nosso evento. Te agradeço muito por isso. Esse livro, O Menino do Sertão, eu trago 80 episódios da minha vida, episódios verídicos, muitos deles jocosos, outros não, outros emocionantes, que retrata minha vida por inteiro. Agradeço, homenageio muitas pessoas nesse livro e foi uma forma que eu tive de resgatar a memória do meu avô, dos meus tios que são escritores, o exemplo que eles nos ofereceram, e eu estou repassando esse exemplo para os meus filhos, futuros netos, futuros bisnetos. Então estou fazendo a minha parte, como diz o ditado: o homem tem que escrever um livro, tem que fazer um filho e plantar uma árvore. Um livro você já escreveu, né? E um filho já tem, agora e a árvore? E a árvore já passou de 500 mil árvores. Eu tenho um orgulho. Eu tenho um orgulho de estar em segundo lugar no estado do Ceará e como plantador de árvores sabiá. Então estou agora no final desse mês completando meus 40 anos e já entendi com meus 39 anos o sentido da vida, que a gente tem que jogar para o universo o que você quiser receber de volta, compartilhar conhecimento. A vida é assim, é contemplar o belo. Então esse livro é uma demonstração do momento que eu estou vivendo hoje na minha vida. Aí, conversei aqui com o grande Joel Aragão, que eu tenho um grande respeito, grande estima, grande admiração pela figura que ele é. Um intelectual de simplicidade, de capacidade e um colaborador da cultura da nossa região, que consequentemente dá uma brilhante colaboração com a cultura do nosso Brasil. Tenho certeza que outros livros virão, né, Joel? Com certeza. Já estou em mente alguns livros científicos, que eu estou fazendo um mestrado e pretendo trazer agora livro científico. Está aqui, O Menino do Sertão, onde eu trago... Esse garotinho é você? Sou eu aí, olha o detalhe, o calçãozinho sem elástico, roupazinha com o umbigo de fora. A simplicidade dessa capa retrata perfeitamente a minha personalidade. Eu recomendo essa leitura e com certeza quem deleitar sobre esse livro vai ter momentos de felicidade e muita diversão. Aí, Menino do Sertão, nós vamos ler mais uma festa da Ilca, o povo do Ipu e a cultura do Ipu. Doutor Luciano Paiva, professor universitário, falando sobre esse momento de lançamento de livros. É o 14º ano da academia. O que é que significa para os senhores que fazem parte da cultura e conhecem? Ô Junião, primeiro é um prazer muito grande ouvi-lo, falar com você, que há algum tempo a gente não se encontrava. E todo evento de lançamento de livros independentemente da qualidade do livro, do autor, do assunto, é um momento muito interessante para a cultura universal. Infelizmente, nós carecemos muito de escritores de livros e principalmente de leitores. De modo geral, o nosso povo lê pouco. Precisamos ler muito mais. Como disse ali a Natália, ela esqueceu de dizer o autor. Castro Alves, com muita propriedade, no livro dele, intitulado, aliás, no poema intitulado O Livro e a América, ele diz com muita clareza e uma importância cultural exuberante. Todo aquele que semeia livros à mão cheia e mande o povo pensar. O livro caindo na alma ou na alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, ele não fala da qualidade do livro, do título, do autor, de coisa nenhuma. Depois que você lê o livro, é que você vai concluir se trata de alguma coisa importante ou não. E mesmo assim,
independentemente, eu repito, da qualidade e do autor, é interessante que a gente sempre traga nas mãos alguma coisa para ler e que faça de uma maneira profícua, indo buscar no âmago da coisa a essência do que a pessoa está escrevendo. É um momento raro na vida em que o escritor fala com alguém. É quando encontra um leitor para ler o que ele escreveu. Porque você escreve só, você pensa só e você vê as coisas só. É o momento então que você joga isso no livro e que alguém lê e que você sabe que está se comunicando com alguém. Foi um prazer reencontrá-lo novamente, doutor Luciano, que é uma pessoa que eu quero muito bem, é um dos intelectuais aqui do estado do Ceará. Obrigado, doutor. Júnior, você é uma maravilha. Muito obrigado. Um prazer imenso revê-lo. Uma pessoa que eu quero muito bem. Já tivemos muito tempo de convivência no rádio, em entrevistas, em bate-papo sobre vários temas. É o homem que eu digo que me ensinou a ler livros, como eu falei no meu programa de rádio. É o professor Valdemir Mourão, aqui com a gente lançando o livro também. Fale sobre esse momento da ILCA e também do lançamento do seu livro, professor. Boa noite a todos. É uma satisfação mais uma vez estar aqui no auditório da Academia Ipuense Letras, Ciências e Artes, lançando mais um livro. Hoje, juntamente com mais 4 escritores, nós fizemos uma atividade da Academia com o lançamento desses 5 livros hoje. Quanto ao meu livro, que é Reflexão em Produção de Texto, você pode resumir, ou eu poderia resumir, em 2 palavras: ensinar a pensar. Sei que é muita pretensão ensinar, mas como a minha profissão é ser professor, e professor procura ensinar, embora aprenda muito mais do que ensine, mas a minha pretensão era fazer com que o professor passasse a ensinar, levando o aluno a pensar, a refletir, ao invés de decorar. Então é um livro que, embora seja inicialmente destinado à produção de texto, na verdade é um livro que serve para qualquer disciplina. Qualquer professor de qualquer disciplina pode utilizar as operações de pensamento usadas neste livro para ensinar a sua disciplina, fazendo com que o aluno raciocine, reflita, pense, ao invés de decorar. E o importante também é que o livro do professor Mourão já foi até indicado por universidade para estudos, não é isso, professor? Sem dúvida, a Universidade Federal do Ceará indicou no semestre passado para os alunos de mestrado em pedagogia. Você vê que realmente não é só para a produção de texto. Quem quiser adquirir o livro do professor Mourão, faz o quê? Pode procurar aqui na própria livraria da Academia Ipuense de Letras, de segunda a sexta pela manhã. Tem uma livraria aqui que vem do meu livro e um livro dos outros escritores. Aí, gente, conversamos aqui com o professor Mourão, mais um intelectual aqui da nossa querida cidade. Professor, eu lhe quero muito bem, parabéns pelo seu brilhante viver, que tem contribuído para acender luzes nas vidas das pessoas. Obrigado, e você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu gosto muito de você. Valeu, vamos em frente, gente. Dona Natália Viana faz parte da história cultural do Ipu, faz parte de tudo que tem relação culturalmente com a nossa cidade de Ipu. Muitos doutores e doutoras que existem hoje no mundo afora aí, passaram pelas mãos dessa digníssima mulher. Ela que é a presidenta atualmente da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Está deixando hoje a despedida, fez um trabalho durante 4 anos belíssimo e vai falar sobre esse momento, dona Natália. Fico muito feliz, Júnior. Um sonho que a gente realiza, é como diz o grande escritor, não é só nosso se for em conjunto. E o sonho que a gente realiza neste momento é de 4 anos de gestão que nós vencemos, que nós cultivamos, que nós trabalhamos incessantemente para o progresso, para a preservação da cultura ipuense. É muito difícil, Júnior, muito difícil, porque a cultura realmente não é tão prestigiada. No Brasil, principalmente. Mas o importante mesmo é que a gente queira, que a gente ame e faça, realize.
com esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Ipu, que sirva de exemplo para outras cidades que, com certeza, há 14 anos atrás, reacendeu de uma forma espetacular a valorização à literatura, onde nós descobrimos aí muitos e valorosos, talentosos escritores, e a história do Ipu não morre com isso, né? Não morre com isso, porque a história do Ipu existe. É firme, é forte, é antiga, é secular, é eterna. Isso transmite-se de geração em geração. Então nós ficamos muito felizes neste momento que nós vemos o nosso trabalho se realizar. A gente vê que realmente aquilo que a gente sonha, que aquilo que a gente quer fazer com que o Ipu desenvolva, acontece. Acontece com você, comigo, com qualquer um. Assim queira, assim ame. Muito bem, parabéns, dona Natália Viana, pelo trabalho e que entre a nova administração. Com certeza. Outra figura importante, querida por todos nós aqui, é o Coronel Martins. Coronel Martins é como se fosse da família de cada ipuense, é parente do primeiro prefeito do Ipu. Por falar nisso, faz parte da história, o primeiro prefeito do Ipu era da sua família, né? É, o primeiro prefeito era meu bisavô. Foi em 1930, 1926 a 30. E depois do Getúlio, o prefeito foi meu avô. Muito bem, Coronel Martins, a ILCA, que é a academia, tem prestado um relevante serviço à cultura do Ipu, tem feito uma congregação de intelectuais que todos os anos tem acontecido eventos importantes, valorizando principalmente a literatura, as artes de Ipu. E o senhor vai presidir, dona Natália vai cumprindo com o seu papel brilhantemente, o senhor vai entrar agora. Fale um pouco sobre essa academia e sobre esse momento do lançamento dos livros. É uma satisfação muito grande ser presidente, é uma honra também, ciente dos problemas que nós temos com a cultura brasileira, né? E o Ipu tem uma vocação inata para a cultura, para a música, para as letras, para a poesia, e vem demonstrando isso como nós vimos hoje nessa noite com a publicação, com a edição de diversos livros. De modo que o momento aí é um momento de relembrar que isso tudo vem dos nossos antepassados. Nossos antepassados, no início do século passado, 1919, já fundaram aqui no Ipu um gabinete de leitura, que aí é um embrião dele. Naquela época, eles traziam livros da Europa, através do Porto de Cambuci, através da nossa estrada de ferro, né? Então o Ipu tem essa vocação para as letras e agora está cultuando e muito bem com diversas publicações. E vai continuar cada vez mais. É isso que nós esperamos. E eu sou vice-presidente da Natália, fui compulsado a ser presidente agora. Mas é uma satisfação muito grande participar dessa nossa cultura. Gente, aqui presente ele, que é o nosso querido Tião Rufino, figura carimbada, conhecida por todos nós e pessoa bastante querida pelo povo ipuense, irmão do nosso prefeito, o Tião, que tem prestado um relevante serviço frente à prefeitura pela melhoria e o bem social da nossa coletividade. Fala sobre esse momento cultural para o Ipu, sobre a festa de São Sebastião, Tião. Na verdade, o Ipu, ele é um celeiro da cultura, né? Você vê aqui na ILCA quantos escritores famosos nós temos aqui no Ipu. Hoje mesmo aqui nós temos o Abílio, nós temos o professor Mourão, nós temos também o Joel lançando o primeiro livro dele, nós temos o Tontinho também, que é irmão do Abílio, nós temos vários e vários escritores aqui no Ipu. Então o Ipu está de parabéns. Você vê aqui a ILCA, que é a academia lotada praticamente de escritor. O Ipu está de parabéns em relação à cultura. Nós temos aqui a Casa de Cultura Valderez, que é uma coisa linda, uma coisa que a gente mantém. Como você vê, era um prédio que funcionava, uma cadeia pública, foi transformada na Casa de Cultura, né? Nós temos vários prédios que a gente mantém a cultura ainda, como a Estação Ferroviária, a Casa de Cultura, o Quadro da Igrejinha e outros prédios. Então a gente preserva isso aí. A administração também tem essa preocupação de manter essa estrutura. Esse próprio prédio aqui, ele tem uma estrutura antiga, né? Você vê aqui dentro, é uma coisa antiga, mas isso aqui é praticamente um patrimônio. Não foi tombado ainda, mas com certeza
o município, juntamente com o Estado, tem essa preocupação. Tá aí o grande Tião. E aqui o professor Vitorino, outro intelectual aqui da nossa querida cidade. Fale sobre esse momento da literatura para o Ipu, sobre tudo isso que está acontecendo. Bom, boa noite a todos, é um prazer, obrigado pelo espaço de falar sobre essa obra. Esse momento, eu digo sempre que é um momento singular, né? A gente respira aqui cultura. Quanto ao projeto do livro, do Grupo Outra História, que está lançando Trilha do Sertão, volume 5, ele é resultado, né, de um grupo chamado Grupo Outra História, grupo de pesquisadores, historiadores profissionais daqui do Ipu e que se juntou com outros historiadores de Sobral, Camusim, do Cariri, de Fortaleza, uma série de regiões, e resolvemos produzir sobre a história dessas regiões, porque se tinha a noção de que a história do Ceará é a história de Fortaleza. A gente está demonstrando o contrário, que existe história aqui, existem historiadores aqui, e esses historiadores estão produzindo sobre a nossa própria história. E a literatura do Ipu cada vez mais se elevando com essas promoções da IUCA, né? Sim, a IUCA tem um papel muito importante nisso, né? Esse momento em que ela abre para o lançamento de inúmeros livros. Isso não tem preço, né? É conhecimento que está aqui. Então, esses livros que estão sendo lançados hoje podem ser lidos por todos amanhã. E é um conhecimento que fica para a posteridade. É uma maneira de vencer a morte. Gente, conversei aqui com o professor Vitorino. Sucesso, muito obrigado pela colaboração. Você dá o Brasil, aí, especialmente ao Ipu, na literatura. Abílio Martins também está aqui lançando 4 livros e ele, como ninguém também, que ajuda a enriquecer culturalmente o nosso Brasil nessa pontinha gostosa, nesse pedaço do céu que se desprendeu e caiu, trazendo suas histórias, trazendo seu conhecimento em livros. Meu querido João Ximenes, é um prazer falar com você. Hoje eu estou lançando o meu 4º livro, Reflita, Sorria, Viva. Eu já lancei 4. O primeiro livro foi A Música da Semana, foi uma coletânea de textos que eu escrevi há muitos anos, acompanhado da música. Então eu fiz em 2007, é um livro curioso, e depois eu lancei o Caco Sobrinhos. Caco Sobrinhos é um livro que eu gosto muito porque ele fala da minha família, fala também de saudade, é um capítulo do livro que fala dos meus amigos que já se partiram. Depois o capítulo Ipu, fatos que aconteceram na minha juventude aqui no Ipu, e por fim Crônicas Diversas. Isso é o terceiro livro. Fiz, aliás, o segundo livro. O terceiro livro foi Textos Escolhidos. Este é um livro que eu chamo mais carrancudo, porque tem uma tênue conotação política. Não essa política partidária, rasteira que a gente vê nas calçadas. É uma política mais transparente, mais voltada para o grande filósofo falou, Aristóteles, há 1400 anos atrás, que a política verdadeira é aquela política onde busca a felicidade coletiva. Essa é a verdadeira política. Por isso, João Ximenes, que é interessante o voto, a importância do voto. A gente não pode votar com o coração, porque ele é muito bondoso. Não podemos votar com a paixão, também é perigosa. Temos que votar com a consciência, com a razão, porque ele escuta a consciência. Isso é o voto cidadão. Por fim, meu caro amigo, eu lancei o último livro, esse Reflita, Sorria, Viva. Eu limpei o tacho, raspei tudo que eu tinha, fatos que eu escrevi há muitos e muitos anos, eu achei interessante e publiquei. Por que é interessante publicar? Porque você deixa para os seus filhos, para os amigos como você, os familiares, esses fatos que aconteceram. Amanhã a gente parte e fica o registro da nossa vida. E a IUCA completou 14 anos, né? 14 anos. Mudando agora de presidência, ela depois que nasceu, prestou um relevante serviço, resgatou a cultura literária do Ipu de fato, né? Isso é verdade. Eu acho, João Ximenes, que tanto a FAI como a IUCA são duas entidades que marcaram a vida sociocultural da cidade. A FAI foi criada e eu fico muito feliz porque eu fui um dos fundadores da FAI em 2002, 2003. E na presidência da FAI nós criamos a academia. Então é um marco cultural sensacional e hoje as duas entidades estão aí de pé e respeitadas por um simples fato, são apartidárias. Não tem partido político, desde o início da FAI, que entra
prefeito, sai prefeito e nós temos uma relação perfeita entre os gestores da cidade, porque nós não temos partido político, nós temos o IPU, temos a cultura, temos a sociedade. E o papel principal da FAI, que eu achei, foi o congressamento da família ipuense, com a festa do reencontro, com o site e agora com a Academia Ipuense de Letras. Abílio Martins, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Dando presença, dando incentivo e apoio, o nosso prefeito Serginho Rufino, que vem fazendo um excelente trabalho. Prefeito, o IPU é diferente. Primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você, falando com o seu público. O IPU é tradição, o IPU é uma cidade que já tem, diferente de muitas, uma academia há mais de 10 anos, uma cidade onde sua história, muitos ipuenses, renomados ipuenses da cultura, e todos os anos a gente vê lançamentos de livros aqui por ipuense. A gente não poderia deixar de estar aqui. Um momento onde a gente está aqui hoje com 5 escritores fazendo o lançamento dos livros. Parabenizar a presidente da IUCA, a professora Natália, por esse evento que já faz parte do calendário ipuense, e mais do que nunca a gente tem que colaborar, tem que prestigiar, tem que apoiar esse que é uma grande demonstração da qualidade dos ipuenses. Eu acho que isso é a demonstração, casa lotada no momento festivo, e que não somente os escritores, mas os ipuenses estão de parabéns. Ok, gente, assim aconteceu mais uma festa da AIUCA.